por um outro conceito, né, que me faz muito mais do que título, profissão, carreira, o que seja, que é ser mãe de uma criança com deficiência, né? Eu tenho a Ohana, que tem 12 anos, é uma criança neurotípica, né? A gente chama de neurotípica a criança que não tem nenhum tipo de comprometimento nem neurológico nem físico. E tem o Eros, Micael, que tem 9 anos e é autista leve, né? Hoje diagnosticado lá pela associação mesmo, e que até os 5 anos, até os 4 anos e meio não tinha um laudo, era tratado como surdo, né? E até iniciar o processo de cirurgia que ele ia passar, a gente achava realmente que ele fosse surdo, e só depois do risco cirúrgico, tudo que ele foi fazer, foi constatado que ele não tinha surdez, que ele deveria procurar realmente um neuropsiquiatra, e foi quando a gente recebeu o diagnóstico. E a partir de então começou essa luta para poder encontrar realmente como fazer da vida dele uma vida produtiva, uma vida feliz, né? Que eu acho que esse é um dos tópicos mais importantes na vida da gente, ou de qualquer pessoa hoje em dia, porque não tem uma só pessoa, né, que eu conheça, que não conheça alguém que tenha deficiência, ou que lide com alguém com deficiência, porque normal ninguém é, né? Todos nós temos nossos problemas, mesmo que a gente não tenha uma deficiência física, a gente pode ter algum outro problema. Aqui a maioria são familiares e são pessoas que lidam com pessoas com deficiência, certo? E eu costumo fazer uma pergunta, porque as minhas palestras que eu faço e participo em alguns lugares, elas geralmente são um pouco mais dinâmicas, um pouco mais familiar, um bate-papo com o pessoal, né? E eu queria ver com vocês, saber de vocês. Eu faço uma pergunta que às vezes choca algumas pessoas, mas é o lado do trabalho que eu desenvolvo. Quem aqui imaginou que teria um filho especial quando planejou ter um filho? Eu primeiro. Você imaginava que teria? Primeiro. Falava sobre o plano de deficiência. E aí, grava. E aí, estamos 5 dias depois. Mas foi só aquele momento. E aí, eu descobri que 5 dias eu vou já até deixar para vocês que eu gosto que a minha palestra seja assim. A gente tem essa interação, a gente troque informações, que a gente se conheça e saiba qual é realmente a nossa necessidade assim como pessoa, para a gente se conhecer. Então, ele é o primeiro que eu escuto nesse percurso, porque na realidade a gente se prepara, a gente realiza um filho normal, né? A gente sonha lá atrás que a gente vai ter uma família, que a gente vai começar a constituir uma coisa bela, que a gente vê na televisão, que a gente conhece, que sabe que aquilo que é o perfeito, né? Que a sociedade diz que é perfeito. E quando a gente tem a realidade, a gente precisa se desestruturar tudo. Porque quando a gente descobre no nascimento, ou antes do nascimento, como existe a criança com síndrome de Down, a gente já na gestação a gente consegue saber que a criança vai nascer com algum tipo de deficiência, na hora do parto, saber que a criança tem algum tipo de deficiência, meio que naquele momento a gente consegue desligar o nosso botão e iniciar todo um novo processo. Esse processo a gente chama de desconstrução da vida sonhada, né? Ou do luto pelo filho que morreu, porque é aquele filho idealizado, é aquele filho que a gente queria, que a gente imaginou que teria, e naquele momento a gente não tem mais aquele filho.
Então, esse momento que acontece essa parte, ele é de extrema importância para nós seres humanos. Porque a gente vai idealizando ao longo da vida coisas que na realidade não vão acontecer naquele primeiro momento. Não que ela não possa acontecer no futuro. Porque na nossa vida não existe nada impossível. Existe o correr atrás e o fazer acontecer. E esse momento, algumas famílias que eu atendo, aliás, algumas não, muitas famílias que eu atendo no dia a dia, professores, pais, mães, avós, que vivem com a criança, que muitas das vezes é quem realmente tem aquela responsabilidade com a criança, chegam muito, às vezes até muitos depressivos, para conversar comigo, para solicitar uma orientação, para pedir uma ajuda do que ele vai fazer. E foi porque naquele momento lá atrás, ele não conseguiu tirar de dentro dele todo um sentimento humano, porque nós somos seres humanos, e a gente realmente quer o melhor. E naquele momento que o filho vem de uma forma diferenciada, a gente precisa colocar para fora tudo aquilo que ficou frustrado, seja raiva, seja dor, frustração, decepção, qualquer sentimento negativo, que naquele momento vai vir. Não adianta ninguém dizer para mim que não teve, porque teve. É simples isso. E não é vergonhoso para a gente dizer que sentiu isso, não. Ele até engrandece a gente como ser humano. Porque a gente vê que a gente é frágil, sim. Que a gente tem necessidade de ajuda. Quando aquilo tudo que a gente conseguiu sentir dentro da gente, conseguir ser exposto, vir da superfície, que é que a gente chama de tratamento no interno, ele precisa sair, a gente precisa esvaziar desse sentimento para que os novos possam vir. E aí que nasce o nosso filho do amor. Que a criança com deficiência, e criança especial todas são, né? Todo mundo é especial, graças a Deus. Mas a criança com deficiência, ela não é um filho idealizado. Ela é um filho que nasce do amor, nasce da doação, da superação, não só dela, mas nossa. Todos os dias a gente se supera. Supera um medo, supera um trauma, supera uma situação adversa. Em prol do quê? Em prol do amor. Em prol de estar fazendo aquela criança feliz. Eu escuto muita mãe falando que eu sou uma mãe, como é que fala? Uma heroína. Eu sou uma big de uma mãe, ou pai, eu sou um super-homem, né? Somos em parte. Porque o nosso sentimento está lá dentro. A gente se molda dia a dia para ser. Não que a gente seja. Mas nem sempre, na maioria das vezes, os nossos filhos querem esse super-herói, querem esse super-homem, esse gigante, essa mulher forte, essa mulher firme. Eles querem o ser humano. Eles querem o amor daquela mãe. Eles querem o reconhecimento daquela mãe, do que ele é. Eu vivo os dois lados da moeda. Eu vivo uma filha neurotípica, adolescente, que hoje clama pela presença da mãe em casa, porque muitas das vezes eu estou fora, e tem os anseios dela, as necessidades dela, e já começam os conflitos com o irmão especial, com deficiência, né? Porque ele também quer a parcela dele, mas os conflitos com os dois são extremamente iguais. Mesmo ela não tendo deficiência, o conflito é o mesmo. É a necessidade do carinho, é a necessidade do amor, da presença da mãe, do olhar. Vamos sentar aqui e vamos ver o que aconteceu no seu dia? Então, vamos fazer aqui, junto comigo, esse trabalhinho, mesmo que ela não precise, mas é você estar ali. Porque muitas das vezes ela vai achar o quê? Ela só dá atenção a ele, porque ele é deficiente. E acontece. A gente acaba doando mais do nosso tempo para o filho com deficiência ou a filha e esquece do outro. O que ele falou foi perfeito, realmente. Eu gostei muito da sua palestra. Sabe por quê? Porque a gente vive uma realidade de família diferente hoje. A gente trabalha muito, a gente está muito tempo fora, ou a gente fica ali esperando um milagre. E o milagre, gente, ele pode acontecer sim. Mas ele acontece no momento que você vai adiante, que
que você vai à luta, que você busca e tenta fazer a diferença para o seu filho. Quando a gente recebe lá na instituição os autistas, né? Eu já recebi alguns que não são autistas, mas a família bate na tecla dizendo que é, né? Então, assim, a gente começa um sentimento contrário. É mostrar para aquela família que a criança não tem deficiência. A deficiência está na família, não na criança. Ele é normal. Tem umas dificuldades, tem um probleminha aqui, mas o problema da família. A família é a base. A família é o que nos dá sustentação. Seja ela com marido e mulher, seja ela só a mulher, seja só o homem, seja só a avó. A família é onde ele encontra apoio, onde ele encontra o amor, o respeito por ele. Essa é a família. Hoje a gente tem diversos tipos de família. Então a gente tem que saber, não importa como ela é, importa o que ela representa para aquela criança, dentro do contexto de vida dele. E eu vou dizer para vocês. Não sei se todos passaram por esse momento. Eu achei que eu tivesse passado e que eu não fosse sentir de novo. Porque eu não tive tempo para poder, na época, né, vivenciar aquele luto e falar assim, não, eu vou esperar, vou sentar, vou ver o que eu consigo fazer. Eu achei que eu não tivesse tido esse momento. E depois de passado um período, acho que foi 2 anos ou 2 anos e meio, caiu realmente a ficha do que era ter um filho com deficiência. Porque as dificuldades começaram, né? As portas se fechando começaram. E aí você começa a ver que você está meio sozinha, né? Você não tem um conhecimento de causa. E o que me fez ir adiante? Buscar apoio. Buscar conhecer a deficiência do meu filho. Buscar pessoas que vivenciam aquilo. Então a minha família já não era só a minha família. Eram os grupos de apoio, eram as instituições que estavam lidando com a deficiência dele, eram as pessoas que queriam conhecer mais. Então aquilo se tornou o meu ponto de apoio. E sozinha realmente eu não estava dando conta. E a gente não dá conta sozinha. Não adianta a gente ficar vestindo aquela couraça e dizendo assim, não, eu sou forte, eu vou em frente, eu vou encarar qualquer coisa. E naquele período eu acabei percebendo que eu não estava aceitando o meu filho. Eu estava só vivendo o problema do meu filho. Porque a minha autoestima estava lá embaixo. Eu não tinha mais vida. Eu vivia a vida dele. Eu não tinha a minha. E isso era extremamente prejudicial para ele. Porque ele não crescia, ele não via alegria em mim. E a alegria do nosso filho com deficiência, ou do nosso filho neurotípico, é a nossa. Nós somos os espelhos. Eles se refletem na gente. Eles buscam isso na gente. Então, quando as mães chegam para mim e falam assim, eu larguei tudo. Eu larguei minha vida, eu larguei meu trabalho, eu vivo para ele, eu vivo para ela. Para. E você? Cadê você? Não existe. Você é um ser humano. Você precisa, você tem anseios, você tem vontades. Seu filho está ali, mas ele quer você. Ele quer o seu amor, ele quer o seu carinho. E isso não acontece quando você não tem sua vida. Você tem só a aceitação obrigatória. Você não tem aceitação pelo amor real, que a gente chama. É uma aceitação que você fala assim, não, ele tem uma dificuldade, ele tem uma deficiência, eu vou ajudar ele, eu vou fazer ele ser feliz, mas eu preciso ser feliz. Eu preciso trabalhar? Tá, vou trabalhar como? Não sei, vou dar um jeito, vou trabalhar em casa, vou trabalhar na rua. A primeira coisa que eu falo para as mães, o que você sabe fazer? Dá pra fazer em casa? Dá? Vambora. Tô contigo. Vamos lá dar jeito. Não sabe trabalhar em casa? Tem alguém que pode cuidar? Tem, mas essa pessoa não pode ser descuidada com ela também não. Porque senão não flui. A criança precisa de amor, mas precisa de alegria, respeito, sim, por ele,
Mas antes disso, a gente tem que ter respeito pela gente. Não morre o filho, você. Não é aquele filho que a sociedade diz que é certo. Não, você não morreu, você está vivo. Você precisa de uma vida, você precisa ir adiante. E isso vai refletir na melhora do seu filho. Porque quando ele perceber, hoje eu digo para vocês, eu saio de casa às 8 horas da manhã, eu arrasto ele pela mão, vambora, você vai comigo, porque eu não tenho com quem deixar, né? Então vambora pro trabalho comigo, né? Vai lá, senta lá, passa o dia inteiro lá comigo trabalhando. Cansa a criança? Cansa. Mas eu chegar para eles e falar, filho, essa é a nossa realidade. Mamãe precisa trabalhar. Sem trabalho não tem nossa casa. Então tu vai comigo. Hoje não tá, hoje ele fica com a irmã. Ó, segura as pontas que a mamãe tem que ir lá falar com o pessoal. Entendeu? Vamos levar isso aí para o pessoal entender, conseguir ver que a vida pode dar certo sim. Meu filho tem um laudo há 4 anos. Eu fazia um trabalho que não tinha nada a ver com isso. Eu era mecânica, trabalhava numa empresa de hidráulica e nunca lidei com crianças com educação, assim, com deficiência, apesar da minha família ter vários deficientes. Eu tenho 2 tios cegos, tinha um tio surdo, tenho um tio cadeirante, tenho minha prima com síndrome de Down, e assim, a família é bem eclética, bem abarulhada com autismo, né? Então a gente está tudo familiarizado. Todo mundo está na mesma palavra e toco longe. Muitas das vezes eu digo para vocês, eu não vejo a deficiência. Meu tio passa com a cadeira de roda dele, às vezes eu nem vejo a cadeira de roda, de tão normal que é. Porque a vida continua. O meu filho, as pessoas olham para ele e falam, não é autista não. Tem certeza? Espera mais um pouquinho. Fica mais um tempinho com ele, para você ver se ele é autista ou não. Dá oportunidade para ele mostrar o carisma dele, para você ver se ele é autista ou não. Mas por quê? Porque as pessoas ao meu redor sabem que ele é autista. O meu filho usa uma camisa escrito Autismo Conhece e Divulgue, que é o nosso lema, o dia inteiro. O moço da padaria sabe, o peixeiro sabe, o truto, todo mundo sabe. Se o Hélio chegar na padaria, ele já sabe como que ele tem que fazer. Mas isso veio de quê? Eu aceitei realmente a deficiência do meu filho. Já fui expulsa de metrô? Já fui expulsa de metrô. Meu filho já passou por 12 escolas. Já passou por 12 escolas. Hoje ele não estuda? Não estuda. Fica lá comigo num projeto que a gente tem próprio para autista. O dia inteiro. E eu digo para o pessoal, ele perdeu alguma coisa? Não. Ele está lá comigo, com as tias, com as pessoas que gostam dele, vivenciando outras crianças que também têm a mesma síndrome que ele, e ele está feliz, e anda descalço. É isso que faz ele feliz? Ponto. O que me faz feliz? Trabalhar. Ponto. Vamos, filho, se adapta à minha vida. Você chegou depois. Não é eu me adaptar para ele, é ele se adaptar à minha. É a gente se organizar. Só não tem jeito para a morte. O resto de tudo a gente vai dando jeito. Se eu hoje me engessar e falar, acabou a minha vida, ela acabou. Mas se eu chegar e falar, filha, vambora comigo, e a vida continua. A parte do piquenique foi uma peça piquenique com meu filho. Vocês não têm noção o quanto aquela criança correu pela quinta e eu corri para casa. Por quê? Oh. No final do dia eu estava com um caco, acabada. Mas ele foi. E ele amou. Ama. Porque é espaço aberto, é verde, é bicho. O bicho ele nem ligou, os bichos. Ele queria no campo. Ele queria aquele verde imenso que parecia que não tinha limite para voar. E a gente estava ali atrás conversando, nossa, vamos armar de novo um piquenique, vamos reunir um monte de autistas junto e vamos embora. Levar para lá, o pessoal vê
como é legal? Eles correndo, lá. E isso eu falo para vocês. A gente trama aqui esse piquenique e eu vou fazer um trabalho muito sério com as mães lá, até elas aceitarem. Porque elas estão passando por esse processo da aceitação real e não da aceitação obrigatória. E a minha alegria quando elas chegam para mim e falam assim: olha, eu achei um jeito de trabalhar, achei um jeito de botar minha vida em dia. Eu tenho 2 voltando para a faculdade. Por quê? Porque chegou e falou: não, mulher, dá sim. Eu voltei para a faculdade, faço a distância, mas voltei. Estou lá, falando igual um pouco duro. Às vezes ela espera ele dormir à noite para poder assistir a aula. Mas vai. E daqui a pouco, uma coisa que eu não imaginava do meu filho, que ele pudesse ser alfabetizado. Porque os médicos diziam que ele não chegaria a ser alfabetizado. E o Elis hoje está sendo alfabetizado. Está lendo o alfabeto todo, até canta o alfabeto. Está lá cantando, e a gente vê aquele coisa. Aí eu, ô mãe trouxa, já estava lá dizendo que o menino não conseguia. Olha, vivendo isso todo santo dia, e depois vem dizendo. E mas a gente vence como? Dia a dia. É todo santo dia uma nova aventura, um desafio novo, uma expectativa nova do que ele vai nos dar. Mas o amor, aquele brilho no olho, que às vezes eu tenho lá crianças que não são verbais, não têm comunicação nenhuma, e só pelo olhar a gente sabe o que eles querem. E a gente começa a pensar o que? Opa, eu não sou mais como aquela Emanuele de 4 anos atrás. Eu agora sei ler pelo olhar. Eu agora presto atenção nas pessoas que estão comigo e dou muito mais valor, seja meu sobrinho que não tem deficiência nenhuma, seja a mãe que chega para conversar comigo. Vamos sentar, e ali ela começa a esvaziar, dizer tudo o que ela quer, e eu falo: não tenha medo, pode me falar tudo o que você quiser, nada que vai me surpreender. Eu sou mãe. Eu senti medo, eu senti raiva, eu achei que a culpa era minha. Eu falava mesmo: a culpa é minha, eu que fiz isso, foi eu que não aceitei, foi eu que não queria. E a culpa é minha, sendo que não é culpa de ninguém. Acontece. É uma situação adversa da vida, acontece. Então a gente precisa, depois que eu conseguir botar isso tudo para fora, eu comecei a ver o Elis de outra forma. E opa, ele não é tão diferente assim. Ele é como eu. Ele tem personalidade, ele tem vontade, ele é desobediente demais. Gosta de questionar pra caramba. Né? E agora então ele está começando a falar, aí está começando mesmo. Tipo, sai daqui, eu não vou agora, cala a boca. Essas coisas assim, bem básicas. Né? E a gente disciplina. Isso aí ele aprendeu também. Muita coisa que ele não pode, a gente aprendeu também. E a gente vai disciplinando. Porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim: não, mas ele não entende. Não pode falar assim com ele. Não, senta aqui 3 minutinhos. Vou desobedecer a mamãe. Vamos sentar aqui 3 minutinhos, 4 minutinhos. Vamos pensar no que você fez. Às vezes nem pensa. Mas só de estar ali sentado, sabendo que não é porque ele é deficiente que ele é diferente na obediência, não é porque ele é deficiente que eu tenho que lidar a minha vida em tudo em prol dele. Não, aqui é meu espaço, este é o seu espaço, e a gente vai trabalhar isso. Eu amo muito meus 2 filhos, mas eu sei hoje exatamente o que eu não quero dos meus filhos. Como eu vejo às vezes dizer, tem muito isso, é claro. Eu até às vezes discordo com as mães quando eles dizem: o meu filho não é mal criado, meu filho é autista. Aí eu, tá, até que pronto. Meu filho não é mal criado, meu filho tem síndrome de Down. E cadê o limite? Cadê o filho? Olha só, você não pode bater no fulano. Você não pode cuspir no fulano. Isso não vem da deficiência, isso vem da educação.
é igual crise e birra. Eu sei diferenciar a crise do meu filho e sei diferenciar a birra do meu filho. O que ele faz muita. Crise, eu ajudo. Estou ali, levo soco, beliscão, arranhão, puxão de cabelo e etc e tal. Já apanhei muito. Não só dele, como das outras crianças também. Aqui está a prova da semana, fora a roxa. Porque a gente entra e bate às vezes com a criança. E sei qual é a birra. A birra não tem jeito, filho. A birra não tem conversa. Não é não. E acabou. Então, onde começou essa mudança, meu filho? Na minha aceitação de que eu não sou tão forte quanto eu imaginava, que eu não sei tudo que eu queria saber, mas eu estou pronta a aprender, que ele tem uma deficiência e que eu preciso conhecer essa deficiência do meu filho e passar isso adiante. Mostrar às pessoas que ele não é um pobre coitado. Ele é uma criança normal. Ele não é doente, ele não está numa cama de hospital à beira de uma morte, ele não acabou a vida dele ali, ele tem potencial e muito. Ele não tem a fala completa, mas ele é ecolárnico, ele repete tudo que a gente fala, ele tem memória visual, ele aprende visualmente, e é ali que a gente entra. Como tem outros lá que não tem isso, mas é musical, e a gente entra com a música. É sempre achando um linkzinho, porque todos nós temos, somos humanos feitos, e eu digo assim, até muitas das vezes, imperfeição, porque é uma coisa, o ser humano é uma coisa bem complicada, assim, complexa, e a gente consegue dar conta de um monte de coisa, se molda em vários tipos de situação, mas a aceitação do deficiente, ele começa realmente na família. Se a família não estiver preparada, pronta para dizer assim, não, acabou, coitado, a partir de hoje você é um ser humano como eu sofro, eu sinto, me dói muitas das vezes essa situação, sim. Eu passei por uma situação há 5 meses atrás, que era uma das que eu mais achava que eu não ia suportar, né? Que foi a perda da minha mãe. E ele, todo mundo dizia o quê? Autista não tem sentimento, né? É o que a maioria das pessoas dizem. E o meu filho parou de comer, o meu filho parou de interagir, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Até acarretar o último momento agora, que ele foi internado, né, com uma infecção grave. E ali chegou um ponto, sei lá, deu um clique na minha cabeça. E um dia eu cheguei em casa e eu tinha um monte de fotos espalhadas e ele sentado na frente. Quando eu fui parar para observar a foto, eram as fotos da minha mãe, que ela cuidava dele. E ele estava olhando as fotos dela. Eu falei, pô, quem não tem sentimento aqui? É ele? Ou fui eu que não percebi? A gente está muito corrido. A gente não para para observar, às vezes, os mínimos detalhes da gente, do ser humano. E ele ali, foi quando eu sentei com ele e falei, filho, vem cá. Ele olhando lá pro teto dele, virando a cabeça. E eu falei assim, agora chegou o meu momento de botar, esvaziar esse sentimento para eu dar continuidade à minha vida. A associação ela foi aberta praticamente por isso. E eu cheguei para ele e disse, olha só, não tem mais vovó, a comida da mamãe não é igual a da vovó, meu tempero não é igual a da vovó, mas você precisa comer. Eu vou estar aqui, eu vou fazer pratinhos para você, eu vou dar jeito, elaborar 1000 ideias, mas você precisa comer. Vovó não vai voltar. Vamos tocar a nossa vida. E depois daquele dia, meu filho voltou a comer. Ele não entendeu? Ele entendeu perfeitamente o que eu falei. Ele sente até hoje. Ele pega de novo todas as fotos da minha mãe, enfileira todas elas, e dá beijo em cada uma delas. E ele sente. Porque foi a vida dele quase toda. Até 5 meses atrás, era a vida dele e era ela. Então,
fica de uma hora para outra, uma criança diz assim, não, ele é deficiente, ele não sente. Mentira. Balela. Vamos olhar para os nossos filhos, mas vamos olhar para nós também. Do jeito que a gente sente, eles sentem. Do mesmo jeito. Desculpa. E a gente precisa puxar esse freio e dizer assim, opa, eu tenho sentimento, mas eu quero o melhor, tanto para mim quanto para ele. E o melhor para ele sou eu. Eu sou o exemplo do meu filho. O meu marido é o exemplo do meu filho. E a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz, a gente está junto, indo à frente com ele, mas indo à frente. E eu costumo assim, poucos sabem, né? Eu tenho um blog onde eu escrevo as minhas peripécias com o Eros e com a Ohana também. Mas eu também falo das outras crianças com quem eu venho convivendo, porque para mim são todos meus filhos. Eu devo ter um monte para ele. E assim, cada dia é uma descoberta nova. E hoje eu aprendi também que as mães para mim são descobertas. E eu estou amando tudo isso. Porque eu não imaginei realmente que a minha vida fosse tomar esse rumo. Foi ele. Foi o Eros que me deu esse real. Foi ele que me fez parar e ser a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu faço faculdade de pedagogia. Mas há uns 2 anos atrás eu queria ser engenheira. Assim, não tem nada a ver. E realmente não tinha nada a ver. Eu não gosto daquilo. Era só um momento. E ele mudou. Às vezes eu chego, os meus vizinhos falam assim, ele sabe a hora que você vai chegar. Porque ele vai na janela. Ele fica lá na janela olhando assim, tipo, e aí, cadê? E quando eu chego, ele já ri e sai da janela e vai pra porta. Fica lá na porta me esperando. Aí eu já subo fazendo festa com ele, claro. Às vezes ele olha pra minha cara e sai correndo. Não me dá nem um beijo, um abraço. Ele só olha pra minha cara e sai correndo. Mas eu falo, cheguei, tá? Tô aqui. Mamãe chegou. E aí eu vou resolver os assuntos da casa. Que não são poucos, são muitos. Mas não tem nada mais alegre para mim do que ver meu filho bem, minha filha bem. As meninas com quem trabalham comigo na APA, Inês, Thalita, Viviane, Monique. A gente, todo santo dia, a gente senta, conversa, ri. Às vezes chora também. Porque a gente tem assim, as emoções da gente são emoções bem, às vezes pequenas para outras pessoas que estão de fora, mas para a gente é muita. E uma criança que não olhava para a gente, hoje está olhando. Uma criança que não expressava sentimento nenhum, ficava ali naquele cantinho, e hoje ele chega e pega na sua mão e vem te dar beijo, sabe? Então assim, pode ser corriqueiro para os outros, para a gente é o mundo, é tudo. E aí a gente vira o quê? Viciada nisso. Porque acha que todo mundo vai ser assim, todo mundo vai ver o que a gente vê. Então, somos abençoados? Somos. Muito. Porque a gente não tem mais um olhar do mundo. A gente tem um olhar do amor. A gente tem um olhar da alma. Porque é isso que os nossos filhos passam pra gente. O olhar da alma. Esvaziem-se. Estejam preparados para serem vocês, sempre. E sempre concedam aos seus filhos oportunidade de ser eles. Não aquilo que a sociedade almeja, não, porque a sociedade está doente. A sociedade está doente. Eles não sabem mais o que é ser pai, ser mãe, ser filho. E a gente está vivendo isso e isso é real. Eu tenho, na minha família, tenho adolescentes com problemas, pessoas que às vezes têm condições financeiras muito melhor e acham que isso é o importante, não é? E chegam para mim hoje e falam assim, meu Deus, como é que a tua filha te obedece? Eu falo, tenta não obedecer. Senta e conversa comigo. Não preciso mais do que isso. É sentar e conversar.
conversar comigo que ela vai voltar a obedecer. Mas por quê? Porque eu dou exemplo. Ela me vê todo santo dia, dando exemplo, trabalhando, me esforçando, mostrando para ela que as coisas não vêm fácil. Valores de vida, valores de mãe, de pai, que minha mãe me ensinou lá atrás, a minha avó ensinou para minha mãe. E quando eu falo isso com uma mãe, eu falo, eu vou te ofender. Mas é para ser verdadeira ou para mentir? Não, é para ser verdadeira. Então tá, a culpa é sua. Porque amor não se compra. Amor se ganha. Se dá exemplo. E é isso que a nossa sociedade está esquecendo realmente. Então nós somos abençoados. Porque os nossos filhos fazem a gente lembrar todo santo dia o quanto eles amam a gente. Pelo olhar, pelo sorriso, pelo carinho que eles fazem, às vezes meio torto, né? O meu com aquela mão pesada, às vezes nem sei se é carinho, se é tapa, mas eu tomo com carinho. E aquela coisa meio bruta das minhas crianças, é o amor deles. Então, eu falo que nós somos abençoados. Não encarem a deficiência do filho de vocês como eu já ouvi de uma mãe, um castigo. Não existe castigo para isso, gente. Muito pelo contrário, é Deus mostrando para a gente o quanto nós somos especiais para cuidar daquela criança. Porque especial é a pessoa que é escolhido para criar uma criança deficiente. E para mostrar a eles uma vida diferente. Fora desse mundo que a gente está vivendo. Aí fora, as pessoas esqueceram isso. E como eu costumo dizer nas minhas palestras, uma frase que eu cito muito, acho que as meninas ali já conhecem, porque elas assistiram uma palestra minha, né? E que deu um pouquinho de polêmica na época, né? Mas eu não estou nem aí com a polêmica. Eu costumo dizer, nenhuma mulher ou homem nasce preparado para serem pais de filhos com deficiência, não. Ninguém. Todo mundo quer um filho normal. Mas somente os pais de crianças com deficiência podem vencer através do amor qualquer barreira, dificuldade, preconceito que ele sofreu ou que o filho sofreu. Porque não existe nada para eles que seja mais forte do que o amor pelo filho. Então o resto para eles é resto. Se permitam serem seres humanos normais, porque herói não tem sentimento, herói é meio duro, meio enrijecido. Vivam a vida de vocês, separado, um casal, tenha seu momento, saia sozinho, esposo e esposa, vão no cinema, vão, sei lá, sentar aqui e tomar um guaraná, chupar um picolé junto. Tenham isso. 5 minutos, 1 hora, no máximo, vai mudar a vida de vocês. Avós, amem seus netos, sim, mas tenham a vida de vocês. Porque vocês criaram seus filhos e eles precisam saber também criar os deles. E eu falo isso porque eu tinha minha mãe e eu dizia isso para ela. Falei, eu agradeço muito porque sem a senhora eu não conseguiria trabalhar, sustentar a casa, fazer o que eu fazia. E hoje eu estou tendo que me virar. É complicado, mas eu estou tendo que me virar sem ela. E eu dizia, mãe, o que você quer fazer? O que você gosta de fazer? O que eu posso fazer pela senhora? Seja um crochê, uma coisa que ela gostava de fazer, uma costura, eu estou me arrumando, para que ela fosse feliz. Porque a vida é passageira demais, muito rápido. Hoje a gente está aqui, amanhã, estou sabendo. Então sejam felizes. Criem oportunidades para vocês, para os filhos de vocês. Amem seus filhos, sejam eles deficientes ou não, mas se amem. Quando vocês se amarem, o resto vai vir, vai ser tudo mais fácil, mais tranquilo. Tá? Eu agradeço a vocês pela atenção, pela presença. Se tiverem pergunta, a gente pode fazer. Ah, foi em Nova Iguaçu, ali na posse. Fica na posse. Ah, é? Posse é de Nova Iguaçu, ali do. Olha, então, o cartão, tem cartão aí? Tem não?
cognitivo-comportamental, psicólogo de adulto e de criança, que são diferentes, fono, fisioterapeuta e Psicopedagoga. Thalita me help. Tá lembrando assim? E eu faço a parte de mediação e orientação, tanto da família como escola, porque a gente tem. Faço formação de mediadores de escola. Então a gente capacita profissionais para trabalhar com criança com deficiência, né? Seja ela visual, auditiva, autista, síndrome de Down, o que for. E temos reuniões mensais de pais, é aberto a todos.